Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, sua revista semanal sobre pesquisa científica e inovação no Brasil, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje, a gente tem uma conversa muito interessante com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Grande ABC, Sérgio Amadeu. É ele que vai nos dizer o tema do programa de hoje. Vai tentar nos esclarecer qual é o nosso tema do programa de hoje. O dilema das redes. Como nós estamos nos preparando para enfrentar os problemas causados pelo grande volume de tráfego e de dependência da internet. Boa tarde, professor. Muito obrigado pelo senhor ter atendido ao nosso convite. E a gente começa essa entrevista pela pergunta tema desse programa. Qual é o grande dilema das redes sociais neste momento? Se é que temos um só. Pois é, na verdade, a gente tem diversos dilemas das redes, né? Eu acho que um deles, certamente, é que a internet, né, ela no primeiro momento, ela chamou a atenção de todas e todos por ter invertido o fluxo de comunicação. O difícil na internet não é falar, o difícil é ser ouvido. E, por se tratar de uma rede distribuída, né, porque você, em qualquer ponto da conexão da internet, você pode subir um site, um portal, um vídeo, um conteúdo. Então, essa rede distribuída foi logo pensada por alguns como sinônimo de uma rede democrática. E, na verdade, não é. Ela distribui, sim, os conteúdos feitos democraticamente, mas ela distribui também o ódio, ela distribui também a vigilância. Pelos mesmos canais onde nós chamamos uma manifestação, uma polícia política ou uma grande corporação coleta os nossos dados, nos vigia e nos acompanha a nossa navegação. Então, nós temos um grande dilema nas redes hoje, né? Que é o dilema da vigilância, que é o dilema do crescimento da desinformação motivada por grupos, principalmente grupos interessados em suspender, em anular o debate racional baseado em fatos e substituí-lo exatamente por uma adesão a valores, adesão simplesmente a causas, em geral retrógradas, e que tem sido recorrente na rede em vários lugares do mundo, na Índia, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, nós temos uma composição da rede que é bem curiosa. As redes são elementos para democratizar o conhecimento, para democratizar a comunicação, e, ao mesmo tempo, elas são ambivalentes, elas servem também a interesses totalitários, a interesses desinformativos. Então, esse é o dilema. Ela serve a vários senhores. Ela na verdade, uma rede ambivalente. A gente vê todos os dias notícias sobre dados, invasão de dados, venda de dados, né? E o mundo acompanhou aí, atônito, as primeiras divulgações daquela venda de dados que o Facebook teria feito e que, inclusive, teria mexido com o resultado das eleições norte-americanas. Já se sabe que não foi só por lá que o mesmo expediente foi utilizado. Quando o senhor fala de vigilância, de controle pela internet, o que o senhor está falando? É do universo do filme lá do Snowden, o agente americano que revelou que havia um controle, uma tentativa de controle populacional por meio da internet? É o anúncio do produto que você acabou de conversar com uma pessoa que aparece pipocando na tela do seu computador, do seu smartphone? Ou é tudo isso junto que está acontecendo nesse momento e com o qual nós temos que ter cuidado?
Isso. Você indicou o caminho com a sua última afirmação, né? O que nós temos na verdade, tudo isso acontecendo. Então, vamos lá. Na metade, um pouco antes da metade da primeira década do século XXI, surgiram redes sociais online, as famosas redes de relacionamento social, né? Então surge o LinkedIn, depois o Orkut e o Facebook e várias outras, né? E elas se tornaram nós dentro da rede com grande adesão. Em paralelo a isso, estava acontecendo uma mudança no modelo de negócios muito importante, que foi motivado pelo Google. O Google ele apostou tudo em oferecer interfaces gratuitas e serviços gratuitos para a gente usar. Em troca, ele coleta dados pessoais. Quanto mais tempo a gente fica numa rede, mais ele está coletando dados pessoais. Para quê? Porque aí ele usa sistemas algoritmos de inteligência artificial, basicamente de uma parte da inteligência artificial baseada em dados que a gente chama de machine learning ou aprendizado de máquina, e eles coletam esses dados alimentam estruturas, bancos de dados, que vão ser, na verdade, processados por esses algoritmos de inteligência de máquina e que vão gerar perfis de todos nós. Vão gerar, na verdade, tentativas de encontrar nosso esquema de pensamento, nosso esquema de ação, né? Então, essa extração de padrões de comportamento, a própria Shoshana Zuboff, uma pesquisadora que lançou o livro Capitalismo de Vigilância, ela chama de mercado futuro de comportamentos. Então, na verdade, você tem algoritmos que pegam esses dados e fazem, na verdade, extração de perfis e também fazem, quando o algoritmo é preditivo, ele tenta saber qual o seu próximo passo, qual será a sua vontade, qual será o seu interesse. Bom, isso é o que hoje é o principal modelo de negócio das redes. Na verdade, a extração de dados, tratamento de dados e a montagem de perfis para oferecer para quem quer nos vender serviços, produtos e ideias, ou para quem quer nos influenciar, modular o nosso comportamento. Foi o que a Cambridge Analytica fez, que você se referia lá atrás. Ela diz que ela pegou uma série de dados do Facebook, né? Não foi vazamento de dados, o Facebook fala vazamento para poder se livrar. Porque, na verdade, eles tinham uma parceria não só com a Cambridge Analytica e com outras empresas, para analisar dados, coisa que eu, nem você, um usuário comum, não consegue. Então, eles entregaram possibilidades de análise de dados. Quem está nos ouvindo deve se lembrar que o Facebook tinha um monte de quiz e de joguinhos lá atrás, isso parou. Porque essas empresas faziam quiz e joguinhos, e um dos quiz, né, jogo de pergunta e resposta feito pela Cambridge, foi: você quer saber qual o seu perfil psicométrico? O que é isso? Qual que é o seu humor, na verdade, o seu padrão, né, de relacionamento, principalmente? Você é um cara neurótico, desconfiado, você é mais amável, você é um cara cuidadoso. Então, eles fizeram com uma teoria que é muito criticada, mas fizeram com uma teoria behaviorista. Eles chegaram ao Big Five, as 5 grandes perfis, né, psicológicos, né, das pessoas, e um deles seria preponderante. Aí eles dividiram todo mundo que respondeu aquele quiz em perfis, pegaram um algoritmo de inteligência de máquina e ficaram observando esses caras, como eles se comportavam na rede durante meses, sem a sua autorização. Aí é que tá. E aí eles extraíram o seguinte: olha, o pessoal neurótico, ele clica mais ou menos desse jeito no Facebook. Então, eles encontraram um padrão de interesse de clicagem que eles reproduziram para 70 milhões de norte-americanos. Esse foi o escândalo da Cambridge Analytica. E, posteriormente,
eles morreram como peixe pela boca, porque eles saíram dizendo que ganharam a eleição do Trump, ganharam o Brexit e outras coisas. Aí as pessoas começaram a desconfiar. E, na verdade, sobre o Trump, eles disseram assim, tinha um cara deles, um grande desses evangelizadores da Cambridge Analytica, ele dizia, olha, eu não tenho ilusão de convencer um militante de direitos humanos do Bronx a votar no Trump, mas eu posso convencê-lo a não votar na Hillary. E lá, como a eleição não é obrigatória, eles se vangloriam de ter tirado uns 3% de votos numa eleição muito apertada. Então, na verdade, está acontecendo tudo isso. Tem um modelo de negócio comercial baseado em coleta de dados, tem uma ação política baseada em coleta de dados, e tem a espionagem dos governos, que você citou o Snowden, que o governo, por exemplo, norte-americano, ele usa essas empresas que todos nós utilizamos aqui para, com a lei, uma série de leis norte-americanas, ter acesso aos dados do usuário. Então, ele não invade o governo americano a tua máquina diretamente, ele usa o Facebook, ele usa a Microsoft, ele usa essas corporações. Então, tudo isso que você falou na sua pergunta está acontecendo sob o nome, alguns nomeiam de vigilância. Eu acho que é mais controle, que tem uma camada de vigilância, sem dúvida nenhuma, e que os dados estão servindo a uma crença que eles podem descobrir pela nossa ação na rede como nós pensamos, para poder interferir, modular o nosso comportamento. Professor, essa discussão que a gente está travando é muito interessante. Essas informações que o senhor coloca são muito interessantes. Apenas para o nosso telespectador que quiser conferir essa história, o filme chama-se Nada é Privado, título em português, O Escândalo da Cambridge Analytica, que está disponível para os assinantes do sistema Netflix. Esse é o filme do qual nós estávamos nos referindo. Professor, o senhor está falando de uma ação pontual. A Cambridge Analytica é uma empresa que vendia uma estratégia de controle ou de direcionamento, como alguns preferem, eleitoral. Mas no dia a dia, nós estamos sendo monitorados e controlados o tempo todo? Sim. Sim, mas é um pouco mais complexo, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo para você. Quem faz o conteúdo do Facebook não é o Facebook, são seus usuários. Quem faz o conteúdo do YouTube não é o YouTube, são seus usuários. Quem faz o conteúdo do Instagram, do Twitter, das redes, são seus usuários. Aí você poderia dizer, bom, então, essas plataformas não interferem na esfera pública, na formação de opinião, na venda de um produto. Aí eu digo a você, claro que interfere. Como? Ela, por exemplo, o Facebook, ele acompanha a navegação de todos os seus usuários. Cada clique dado, cada texto que a pessoa apagou e não publicou, ele acompanha tudo. Para quê? Conforme eu havia dito, para formar o perfil comportamental, de interesse e muitas vezes até mesmo o perfil de humor, psicométrico e outros que eles possam fazer e que a gente não tem acesso, porque tudo isso é opaco. Nós não temos acesso. Então, o que acontece? Eles pegam esse perfil e quando vem alguém e fala, olha, eu quero comprar pessoas de 24 a 36 anos, que têm um comportamento liberal, mas que odeiam determinado partido ou que gostam de determinadas cores, de determinadas causas, o Facebook provavelmente monta essa amostra para você e te vende. Agora, olha que curioso. Se tiver mais que uma pessoa querendo comprar aquela amostra, essas amostras são colocadas em leilão nas redes programáticas. Então, é muito comum você ter uma disputa de grandes empresas feitas por algoritmos. Então, por isso que quando você dá uma busca no
num buscador, no Google, sei lá onde, você dá uma busca, ou visita alguns sites, eles sabem que foi você que visitou. E depois, se você der uma busca, vamos supor, de eletrodomésticos, vocês vão ver, vão aparecer só banner de eletrodomésticos para vocês. E vai ter uma disputa, porque se considera que é mais fácil vender para quem precisa de algo do que para uma propaganda no Jornal Nacional bilionária falando para todo mundo. Não é por menos que o Google já deve ser hoje no Brasil o destino maior das verbas publicitárias. Por quê? Porque você pode microsegmentar e mais do que isso. Você pode fazer aquilo que eles chamam de one-to-one, um a um, a propaganda completamente dirigida. Então, a sua pergunta é, bom, eles estão coletando dados o tempo todo? Sim. Por quê? Porque o que o Facebook e o Google sabiam do Sérgio Amadeu há 4 anos atrás é menos do que eles sabem hoje. A minha identidade para eles é móvel. Ele não sabia que eu torcia para cá o time de futebol. Ele não sabia que eu gostava de tal coisa. Ele vai agregando no meu ID, meu número identificador. E ele vai agregando informações. Por isso, olha que curioso. Olha que curioso. Essas grandes plataformas, elas estão gerando um problema absurdo. Porque não é o digital que exige uma coleta permanente, ubíqua, massiva de dados. É esse modelo de negócio, baseado em extrair perfis para atingir muito precisamente as pessoas. E aí, a Amazon não vai entregar os seus dados para o concorrente Google, que não vai entregar para o Facebook nem para a Microsoft. Então, essas empresas e outras empresas que são brokers de dados, que vendem dados para elas estão coletando dados, e estão coletando na nuvem. A nuvem é uma metáfora. A nuvem, em geral, são grandes data centers, onde tem as suas informações ou seus sites hospedados. Esses grandes data centers, eles estão gerando um problema ambiental muito sério, porque eles têm 300 mil, 400 mil servidores, muito calor, muita necessidade de refrigeração, muita energia elétrica, a ponto de, no final de 2019, o conselho, o equivalente a um conselho municipal, porque não é bem município lá, a figura jurídica de Amsterdã, conselho da cidade, proibiu a instalação de novos data centers. E olha que a gente dizia lá no início do século XXI, o digital, ele economiza papel, deixa de destruir árvores. Sim, o digital faz isso, mas o digital dataficado, uma economia baseada em dados, ela é baseada em acúmulo de dados, e dados precisam ser guardados em máquinas. E essas máquinas consomem muita energia, muita refrigeração, enfim, nós estamos falando hoje de uma sociedade dataficada. Que coisa interessante, uma sociedade dataficada. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco, logo após o intervalo. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de hoje, falando sobre o dilema das redes. Estamos preparados para enfrentar os desafios que a internet globalizada nos proporciona? Nós estamos conversando com o professor Sérgio Amadeu, da Universidade Federal do Grande ABC, sobre esse assunto. Professor, no bloco anterior, no finalzinho, o senhor falava da necessidade do acúmulo de dados desses data centers e, inclusive, dos danos ambientais que eles causam. Eu quero voltar um pouquinho no começo da pergunta, quando o senhor falou sobre o monitoramento em tempo todo. O senhor usou como exemplo a questão comercial, a compra de um produto, de um serviço, e por isso nós estamos lá sendo bombardeados. Quando a gente troca uma conversa com alguém, logo, logo já aparece, né? Quando você faz uma pesquisa Sim. sobre um assunto, logo, logo já aparece o anúncio daquela viagem ou daquele serviço que você gostaria de comprar. Mas e com relação, por exemplo, a órgãos de governo de países? Muita gente se assustou aqui no Brasil
com relação ao controle social na China, a captura de imagens o tempo todo na rua. Os outros governos estão fazendo algo semelhante com as redes? Quando eu mando um e-mail pelo Google, por exemplo, dizendo que eu quero eventualmente criar um golpe de Estado contra o governo atual, isso pode ser considerado? Eles podem me achar por meio disso? É uma pergunta que eu vou te responder o seguinte. Primeiro, que se o Google quiser ler todas as mensagens do usuário do Google, ele lê. Eu não estou dizendo que ele faz isso uma leitura automática por robôs para vender anúncios. Né? Você pode até fazer um teste aí, manda um e-mail falando assim: daqui 30 dias ninguém me segura, eu vou para Recife, Fortaleza, sei lá, Nova York, só pelo e-mail, faça um teste para você ver. Porque você vai começar a ser bombardeado com anúncios, significa que tem um robô que lê o seu e-mail. Ora, nada me impede de pensar em hipótese, tá? Eu não tenho como fazer uma afirmação, porque, insisto, essas empresas guardam essas informações e o Edward Snowden, quando denunciou, mostrou que essas empresas têm acesso à nossa caixa postal, têm acesso aos cookies que colocaram nas nossas máquinas e que, portanto, se você estiver sendo, ou a população de uma determinada área estiver sendo investigada, eles vão sim detectar as coisas que você escreveu, né? E isso é tranquilo, não vejo nenhum mistério na organização dessa análise de dados que é feito hoje com sistemas chamados de linguagem natural. Na verdade, é um aprendizado de máquina profundo que aprendeu a ler determinados trechos, que sabe, ele pode ser orientado a captar determinadas conversas, determinados tipos de frases, eles captam. Então, sem dúvida nenhuma, você tem um esquema de estados que fazem vigilância. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, teve uma disputa aí, que teve um vazamento de informações de que o Ministério da Justiça iria contratar um sistema de espionagem baseado num software que se chama Pegasus, que não é nada disso que eu estou falando, é uma coisa suplementar. O que é o Pegasus? É um intrusor, é um dispositivo que é enviado para o seu celular, para o meu, de qualquer um, e ele não precisa ser aberto, só basta eu clicar ali, ele entra no meu celular e ele vai provavelmente puxando pacotes depois e vai se agregando. E ele vasculha o seu celular, tira tudo do seu celular. Ele é feito por uma empresa de ciberguerra, uma empresa de vigilância israelense, que o Carluxo gosta muito, chamado NSO, que deu uma declaração agora que não estaria mais interessado na licitação, porque ele foi foco de publicidade grande, né? As pessoas começaram a falar que o governo queria comprar um software espião, né? E um software espião não é uma coisa assim, eu estou investigando você naquilo que é o tema da investigação. Não, ele pega tudo. E eu tenho dúvidas se essa NSO, eu fiquei surpreso em saber que ela tem um representante comercial no Brasil, e tomara que ela não tenha trabalhado para governos estaduais na pandemia. Porque você vai dizer, mas qual o problema? O problema é que ela pegou dados de operadoras de telefonia e ela é uma empresa de ciberguerra. Ela vai dizer a você que destruiu os dados. Quem garante que ela destruiu esses dados? Que ela usou para fazer mapas de calor, entende? Então, a minha dúvida é o seguinte, nós estamos usando hoje dispositivos de vigilância que a sociedade precisa declarar se eles podem ou não ser usados. Porque eu não sou a favor da doutrina neoliberal que diz que basta existir uma tecnologia que ela será usada. Eu discordo. Vou dar um exemplo para vocês. Existem armas químicas. Elas existem. Existe o amianto. O amianto está proibido em vários países, por ele causar danos à saúde.
As armas químicas podem ser utilizadas por um outro grupo terrorista, mas um grande exército, a sociedade francesa, inglesa, norte-americana, imagine se descobrir se o governo americano tem arma química que você joga assim e mata a população inteira. Quer dizer, isso está banido. E eu digo a você, determinadas tecnologias, ou nós temos que colocar sob o controle democrático da sociedade, ou nós temos que fazer uma moratória até que elas sejam seguras. E aí eu tenho defendido uma suspensão, um banimento da tecnologia que é usada na China, por exemplo, e que está sendo usada em vários lugares, de reconhecimento facial. Eu acho isso um perigo. As vantagens não compensam os riscos. Não compensam os riscos. Tanto é que também um pouco antes da pandemia, o Conselho da cidade de São Francisco proibiu que a polícia e os órgãos públicos usassem a tecnologia de reconhecimento facial. Por quê? Porque ela, em geral, beneficia a perseguição de grupos minoritários, de segmentos frágeis da população e mais. Ela não acrescenta nenhum grau de proteção a mais de que você usar uma câmera não ligada a um sistema de análise de biometria. Então, é basicamente isso. É isso que eu falo para você. Existem riscos que a gente precisa tratar com o princípio da precaução. A gente precisa tratar com o princípio democrático. Professor, nós vamos avançar para essas questões, aquilo que nós deveríamos fazer para tentar impedir que as pessoas e que os dados das pessoas, a vida privada do cidadão, esteja aí sob o controle dessas corporações ou grupos políticos econômicos. Mas apenas para a gente manter essa linha de o quanto somos vigiados, recentemente nós tivemos aqui no Brasil a polêmica da Vaza Jato, as mensagens que demonstraram todas as combinações entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. O STF não admite, alguns juízes dizem até que não levaram essas informações em consideração, que a gente considera um pouco difícil, né? Mas, enfim, depois da divulgação de tudo isso, acabou-se até anulando as condenações do ex-presidente Lula. Quando estamos, por exemplo, num aplicativo de mensagens como o WhatsApp ou como o Telegram, que supostamente são criptografados de ponta a ponta, nós estamos protegidos dessa vigilância? É uma excelente pergunta. Eu primeiro queria dizer o seguinte: o Telegram nunca foi auditado. Eu não sei te dizer se a criptografia ela é ultra resistente. O WhatsApp comprou a criptografia da empresa que tem um aplicativo de mensagens instantâneas que se chama Signal e que já foi auditado e é considerado seguro. O WhatsApp, eu não sei até que ponto ele pode ser considerado seguro. E quero dizer mais, o WhatsApp, ele tem um outro aplicativo dele que está sendo muito usado por pequenos comerciantes, prestadores de serviços e pessoas que são pessoas que têm um trabalho próprio e não têm relação comercial, mas vendem produtos ou prestam serviços, fazem isso com o WhatsApp Business. O WhatsApp Business não tem criptografia de ponta a ponta e ele está sendo muito usado. E ele também não proíbe disparos massivos. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu digo que o WhatsApp diz que tem toda a segurança na criptografia. O que não impede uma invasão, o que não impede uma engenharia social. Engenharia social foi aquilo que foi feito com o celular de um procurador que foi bloqueado e momentaneamente ele passa um código para alguém e a pessoa entra no celular dele. Isso não é bem quebrar a criptografia, isso é obter um código de entrada. Por isso, se você quiser ter segurança em qualquer aplicativo de mensagem instantânea,
Eu acho bastante difícil, porque existe o Pegasus, existem intrusores que tomam a informação do teu celular e não do aplicativo. Mas, de qualquer forma, se você quer ter segurança nisso, use a autenticação com senha. A autenticação que a gente fala com 2 passos, certo? Você tem praticamente 2 senhas. Porque quando o seu celular não estiver no ar e você estiver entrando, alguém estiver entrando numa outra máquina, ele vai pedir a segunda autentificação. E aí a pessoa não vai conseguir, exceto se você entregou também a sua outra senha, vamos dizer assim, é que ele vai entrar. Isso não é difícil. Todos esses aplicativos hoje têm autenticação em 2 instâncias. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa interessante. Recentemente, o Facebook mudou os termos de uso da empresa dele, que é o WhatsApp, e a outra que é o Instagram. Né? Tudo isso faz parte de um mesmo grupo, o Facebook. E ele mudou por quê? Porque ele quer juntar com os dados que ele tem de você já no Facebook, que não tem criptografia nenhuma, com os com os metadados que ele tem do WhatsApp. Você poderia me falar, mas o que é metadado? Só para você entender, metadado é o dado sobre o dado, é a informação importante sobre o dado. Para a gente pensar como um exemplo legal, é um e-mail. O conteúdo do e-mail é o dado. O local de origem, o e-mail de origem, o e-mail de destino e o cabeçalho seriam metadados. É isso. Você fala, mas os metadados são importantes? Claro que são. Quantas vezes você falou comigo pelo WhatsApp? Quantas vezes por semana você fala comigo? Que hora você falou comigo? Que lugar que você estava quando você falou comigo? Esses metadados são vitais para poder juntar com dados do Instagram e do Facebook. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o Facebook quer fazer isso para aumentar o seu poder de fogo na venda de propaganda, na venda de anúncios, na venda de amostras, conforme eu havia dito. Ele quer aumentar. E quanto menos informações você der, é melhor para você, para qualquer um. Você fala, não, mas eu não sou político, eu não tenho importância. Sim, mas você tem convênio médico, ou você vai poder mandar um currículo para obter emprego, você pode ter um empréstimo ou aceito por um banco ou recusado por causa de dados que eles estão coletando de você. Essa que é a verdade. Então, o problema dos dados não é só civil, que eu quero dizer, não é só político, não é só o direito que cada um de nós tem que ter de não expor informações nossas, exceto o que a gente queira, exceto também se houver uma ordem judicial, né? A gente para proteger a sociedade, mas se você protege os seus dados, você está protegendo sua situação econômica. Isso é importante também. Você está se evitando discriminação. Eles vão saber a religião que você tem, vão saber sua filiação política, vão saber suas ideias sobre orientação sexual, sobre várias coisas. Então, o meu conselho é que dificulte a obtenção de dados sobre cada uma e cada um. Isso, quem ganha é você e a democracia. Que medo! Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar muito mais desse interessantíssimo assunto. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre o dilema das redes e os desafios que a população tem para manter seus dados seguros. Nós estamos conversando aqui com o professor da Universidade Federal do Grande ABC, Sérgio Amadeu, que está nos contando coisas de arrepiar os cabelos. Bom, no final do bloco passado a gente falava sobre a questão da entrega voluntária dos dados dos nossos estudantes para plataformas estrangeiras por meio aí dessas aulas que estão sendo praticadas durante a pandemia.
Vamos tentar agora buscar, na experiência e no conhecimento do professor, o que nós deveríamos fazer. O senhor acredita, por exemplo, o senhor falou em controle democrático, existe a possibilidade da gente ter uma intervenção estatal, o governo editar uma norma geral para o funcionamento da internet brasileira? Não há um risco ao se entregar ao governo esse controle, porque o próprio governo poderia ser o agente desse controle? Sim, mas não é o controle democrático, não é governamental, não. Eu não concordo. Eu lutei para aprovar o Marco Civil da Internet no Brasil, que é uma lei que enquadra o próprio governo. O governo não tem o poder de ir lá e meter a mão na internet do jeito que ele quer. Tanto é, apesar do Bolsonaro ter dito isso contra o Marco Civil, contra a sua aprovação, ele mesmo está limitado pelo Marco Civil. O Marco Civil defende regras, direitos e deveres. O que eu disse é o seguinte: nós tivemos a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma outra coisa, que é além da internet, né? E essa lei é um avanço, mas ela ainda é tímido, é um avanço. Por que eu estou dizendo que é tímido? Porque tem uma parte de um uso muito grande, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil. 74% dos brasileiros que usam a internet usam redes sociais, principalmente Facebook. 92% dos brasileiros que têm celular usam WhatsApp. Então, veja bem, nós estamos falando de empresas privadas que fazem a intermediação da relação de comunicação entre as pessoas. Mas elas não fazem uma intermediação, seria apenas uma conexão neutra. No caso, eles são mediadores de informação. Eles coletam dados da gente, eles controlam o que a gente olha nas redes. Quem controla? O algoritmo. Porque quando você entra no Facebook, o que vai aparecer na sua timeline não é o que um cara disse para você ver. Quem está gerenciando isso são algoritmos, porque são milhares de pessoas, milhões de pessoas que entram no Facebook. E o algoritmo tem uma instrução, ele tem regras para aprender com o seu comportamento. E aí sabe o que acontece? Que regras são essas? Que limites ele tem? Quem me garante que ele não está beneficiando o YouTube, os canais de extrema-direita? Quem me garante que o Facebook não reduz mensagens que têm determinadas palavras? Eu não sei, porque é opaca a gestão de tudo isso. Então, é preciso ter um controle democrático. Assim como a Agência Nacional de Proteção de Dados foi criada. Por quê? Porque para aplicar uma lei de proteção de dados, é preciso de um órgão especializado, porque senão é muito difícil. Nós estamos falando de tecnologia de ponta, nós estamos falando de coisas que são ofuscadas. Então, o que eu acho é que nós temos que ter uma legislação de auditoria sobre algoritmos dessas redes sociais. Nós temos que ter, na verdade, o direito de saber o que elas estão fazendo, e nós temos o direito de revisão humana de bloqueios que elas façam. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho um podcast, Tecnopolítica, ele teve 3 episódios sobre racismo algorítmico bloqueado por uma semana. Aí eu recorri, aí, sem mais nem menos, eles decidem, não, após revisão humana, que eu não sei quem fez, eles não me explicaram por que foi bloqueado, eles só disseram que era conteúdo bizarro e não tinha nada de conteúdo bizarro. O que eles fizeram foi censura privada. Talvez por um erro do algoritmo, mas e quando não é por erro? Quem te disse que eles não têm ideologia política, doutrina política, que eles não mediam, que eles não controlam a visão? Tanto é que o termo que eu uso é que eles modulam o comportamento. A principal ação das plataformas sobre as pessoas é de modulação de comportamento. Logo, eu acho o seguinte: nós temos que deixar tudo isso com o máximo de transparência possível, porque é diferente de um blog. Eles não são um blog. Essas redes, essas plataformas de relacionamento social, elas se colocam como verdadeiros
espaços da esfera pública. E se eles estão na esfera pública, eles têm que ter a regra da esfera pública. Ninguém pode me calar na esfera pública, exceto se eu estiver violando a lei. Aí sim. Mas não a priori, a posteriori. Então, o que está acontecendo é que eu acho que nós estamos com um problema grave. Essas plataformas, elas são verdadeiros leviatãs. Eu fiz um trabalho recente sobre o tamanho econômico das plataformas, tá? Eu vou só te dar um exemplo. Os dados seguros que eu tinha eram de 2019, do faturamento delas. Eu peguei 2 faturamentos, Facebook e Google, e comparei com o produto interno bruto, com o mesmo dólar do faturamento deles. Então, o que eu fiz? Faturamento do Google e Facebook, só 2 empresas que vivem de dados pessoais, gerou, no ano de 2019, aproximadamente 200, eu não vou saber o número exato, um pouco menos de 300 bilhões de dólares. Se você comparar com o PIB da Argentina, é 52% do PIB da Argentina. É 4 vezes o PIB do Uruguai. 92% do PIB de Portugal. Nós estamos falando de 2 empresas que têm um faturamento do tamanho de uma economia nacional. Então, esses caras têm poder comunicacional, porque concentram atenções, eles têm poder comunicacional, portanto, têm poder econômico brutal, e eles têm, portanto, um poder político descomunal. Então, eu queria dizer o seguinte, eles são praticamente forças que a gente não viu antes na história do capital. Eles precisam de controle. A gente tinha, até bem pouco tempo atrás, forças que a gente considerava praticamente invencíveis, que eram os grandes grupos de comunicação de TV e de rádio. Eu não saberia expressar em números, mas, assim, empiricamente falando, há alguns anos atrás, a gente tinha a impressão de que a internet, os grandes portais e as TVs locais tinham uma equivalência, 50% para cada. O senhor falou nesse programa mesmo, no bloco anterior, que o Google já reúne a maior fatia das verbas publicitárias. Possivelmente nós estamos caminhando para um momento em que a internet engula esses grupos televisivos. E também o senhor falou nessa entrevista que inicialmente imaginava-se a internet democrática. E outro dado que o senhor citou aqui, 76% das pessoas no Brasil acessam o Facebook. Nós estamos caminhando para uma hegemonia de controle de algumas plataformas pela internet? Sim, a internet ela é distribuída, eu estava falando, e ela tem muita riqueza dentro dela, muita coisa boa. O problema é que surgiram sites, pontos que concentraram enormemente a atenção, porque receberam muito recurso e conseguiram estruturar um plano de prender as atenções que foi extremamente bem sucedido. Mas elas, além disso, receberam aportes do capital financeiro. Hoje o capital financeiro tem inúmeras ligações com esses grupos econômicos, que são plataformas. Vários pesquisadores, inclusive, falam que nessa economia baseada em dados, as principais estruturas são plataformas, ou seja, intermediários de um segmento da economia ou de uma ação da sociedade. Vou te dar um exemplo, que é uma plataforma super falada, é o Uber. O Uber é uma empresa da Califórnia. Olha o que ele fez. Ele domina a oferta e a procura de carros para locomoção urbana. Então, você pega outra plataforma, o YouTube. Você tem você querendo ver um monte de vídeo ou postar alguns vídeos e eles têm lá o controle de quem quer postar e de quem quer ver. Aí você pega o Airbnb, virou uma mega empresa mundial, ou buscar a primeira grande plataforma, o Google. Você precisava de informação
Você está demandando uma informação e ele tem quem tem essa informação. Aí ele liga você. Então ele controla a oferta e a demanda. E começa a controlar todo o segmento que trabalha para os serviços dessa ação. Você pega a Rolls-Royce. A Rolls-Royce não é mais uma empresa só de motor. Ela é uma plataforma de aviação. Porque boa parte dos motores dos jatos são Rolls-Royce, ela tem dispositivo digital, ela controla cada motor que está no alto. Ela sabe o que está acontecendo com a aviação civil do mundo. Então, as plataformas, elas passaram a ser grandes corporações que se baseiam em dados. Você fala, não, Facebook se baseia em carro. Desculpe, o Uber se baseia em carro e tal. Não. O Uber não tem um carro. Ele não precisa ter carro. Ele usa o carro dos outros. Ele precisa ter dados. Ele precisa saber onde estão os motoristas. Tanto é que o Uber é deficitário. Ele aposta em logística e ele aposta em marketing. Se alguém vai entrar muito forte na área dele, ele dá promoção, ele derruba. O RAF faz isso, essas grandes corporações fazem isso. Então, você vai falar, é simples. Eu vou criar aqui um dispositivo, vou botar no celular, vou botar na lojinha, todo mundo vai baixar. Não. Você vai enfrentar o capital financeiro por trás. Você vai enfrentar marketing. E aí é muito complicado vencer esse esquema. Só que o esquema hoje é de plataforma. A Globo, em 2019, eu não tenho o número preciso aqui, mas ela deve ter faturado 14 bi, no máximo. 14 bilhões. 14 bilhões é muita grana. E nós estamos falando eu acho ainda que é o maior grupo de comunicação privado do Brasil, a Globo. O Brasil está ficando fora da jogada tecnológica /comunicacional, /informacional. Por quê? Porque é no momento onde ele tinha que apostar em inteligência artificial local, tinha que apostar em desenvolver soluções de outros modelos que pudessem viabilizá-lo, foi que veio o golpe de 2016 e depois veio o Bolsonaro. Nós somos um Manaus sem rumo. Só para dar uma informação para você ver, foi inaugurado recentemente o cabo submarino, fundamental para a internet, inclusive para sair do controle americano, tudo, que liga a Europa à América do Sul. Ele chega em Fortaleza, Brasil, Ceará. Chega lá em Fortaleza. Você acredita que fizeram o lançamento do cabo na Europa? Nem citaram o Brasil. As autoridades europeias não citaram. Isso foi notado por vários sites. Essa aí. Por quê? Porque o Brasil é nesse momento onde a gente tinha que estar articulado, apostando na ciência, na tecnologia, nós nos tornamos um país negacionista. Não um país, né? O governo, né? A gente está numa situação complicada. Então, era o que eu queria dizer o seguinte, o Brasil não tem uma grande plataforma internacional, não é fácil de ter, nem a França tem, nem a Inglaterra tem. Mas o Brasil, que tem uma cultura muito peculiar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que ouve mais música nacional que estrangeira. É um dos poucos países do mundo. Eu acho que é os Estados Unidos e o Brasil. Talvez da Ásia também, mas o que acontece no Ocidente é que, em geral, os países ouvem mais a música do mainstream internacional. O Brasil tem uma força cultural muito grande. Tudo isso poderia alimentar uma outra tecnologia não californiana. Porque essa ideia que a tecnologia é tudo igual não é verdade. A tecnologia, o seu design, o seu projeto, ele incorpora elementos culturais. E nós não estamos apostando nisso. Infelizmente, não vão apostar com esse tipo de gente que está aí no governo. Existe alguma maneira da gente criar uma política de Estado para regular as redes e que não seja uma política de governo que preserve a nossa segurança e nosso avanço tecnológico de governos negacionistas e retrógrados por opção? Então, isso é mais difícil. A sua pergunta é bem mais difícil, porque eu acho assim,
a gente pode pôr uma regra na Constituição, pode pôr leis ou estruturas que sobrevivam. O próprio INPE está sendo atacado, mas está sobrevivendo. O próprio Fiocruz sobreviveu. O próprio Butantan está sobrevivendo. E nós estamos vendo a importância no combate à pandemia, né? Graças a eles, nós estamos podendo nos vacinar. Você imagine se a gente não tivesse uma estrutura de ciência e tecnologia. Agora, eu vou ser sincero, eu acho que a gente tem que, primeiro, ter um retorno a um governo democrático, que ouça a sociedade, porque o caminho é ouvir a sociedade, ouvir os seus segmentos, os cientistas, porque nós temos muita coisa boa. Agora, eu vou dizer um negócio. Eu vi um plano, vou falar para vocês, chama Estratégia Brasileira de Transformação Digital. Está lá. Lá, a abertura desse plano, tá, era do governo Temer ainda, do golpe. Na abertura desse plano, sabe o que estava escrito? Que a gente tem vantagens competitivas para fazer a transformação digital, segundo esse documento. Aí eu fui olhar as vantagens. A primeira era um ruralismo. A segunda, nem lembro o que era, mas a terceira era um mercado consumidor gigantesco. Tinha lá uma diversidade cultural importante, mas era mais ou menos isso. Veja bem, não citava nossas universidades e os nossos institutos de pesquisa, que é um diferencial nosso para um monte de países aí. Nós não estamos na ponta em muitas coisas, eu reconheço. Por quê? Corte de verba, mentalidade retrógrada, colonizada, mas a gente tem um nível médio para superior que é muito bom e que nós podemos apostar em tecnologias avançadas e não só em copiar coisas de fora, mas também inventar coisas. Nós temos, sim, uma estrutura de universidades pujante e uma estrutura de institutos de pesquisa de altíssimo nível. Então, eu acredito, eu falei, nós estamos numa situação ruim, porque estamos nesse governo. Se esse governo for derrotado nas próximas eleições, e se entrar um governo democrático, o estrago foi grande, mas nós podemos recuperar um caminho. Nós temos, sim, coisas que muitos não tinham. Porque, por exemplo, o estrago que a ditadura militar argentina fez na Argentina foi tão grande que eles não conseguiam ter, por exemplo, um número de criptógrafos suficientes para fazer desenvolvimentos lá. Nós não. É muito difícil pegar uma área que a gente não tem a gente estudando, fazendo doutorado, mestrado, pensando, pesquisando. Então, eu acredito que a gente está na hora de retomar o Brasil para ele não ser simplesmente um consumidor, um território de passagem. Mas você está falando de servidor público. Eu também sou, porque eu sou de uma universidade federal. Eles lançaram o aplicativo SouGov. SouGov substituindo o CIGEP Mobile para acessar seu Lerite, pelo celular. Eu fui lá os termos de uso e a política de privacidade. Você acredita que tem um item lá que chama fluxo transnacional de dados? Eu falei, como assim? Eles entregam os nossos dados para a IBM para ser processado pelo Watson lá nos Estados Unidos. Isso é sério. Entregar dados de servidores públicos brasileiros. Dados sensíveis. Dados do tipo de celular que cada um está usando. Filiação. Filhos que você tem também. Dependentes. Dados. Ou seja, sinceramente, eu sempre faço a pergunta, você consegue imaginar o governo americano entregando os dados dos servidores públicos americanos, que são em número superior aos brasileiros? Em termos relativos, tá? Você consegue imaginar hospedar esses dados no Brasil? Isso não existe. Então, não é uma questão que nós não temos alternativa. Nós temos alternativa.
ela passa pela democracia, porque a gente, se esse governo for derrotado e ele não liquidar as universidades e os institutos, nós temos uma coisa que poucos países têm. Então, a gente tem como retomar e apostar no nosso desenvolvimento criativo. É isso aí. Obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado ao professor por ter aceitado esse convite. A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais conteúdos produzidos pela Rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que gosta de ver todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência fora da TVT ou fora do Sistema NET, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí para você também na tela nesse momento. Críticas, dúvidas, sugestões ou reclamações, nosso e-mail sempre disponível. A gente vai ficando por aqui e volta na próxima semana com mais conteúdo inédito para vocês. Tchau!